Mais uma vez você tem essa oportunidade de aprender nesses 20 minutinhos de conhecimento e diversão. Muita alegria para você, meu filho, aqui no Carecas de Saber. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Carecas de Saber. Estamos aqui, professora Giovana, mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Mas antes de falar do conflito em si, nós vamos pensar um pouco sobre o que levou a esse conflito. Então, nas últimas aulas, a gente falou da ascensão do nazifascismo na Europa, do período chamado de Entre Guerras. A gente falou de crise de 29 e a gente falou de como o fascismo chegou ao poder na Itália e o nazismo na Alemanha. Falando então ainda um pouco de Alemanha, quando a gente fala em Segunda Guerra, a gente fala muito pouco dos conflitos, das batalhas, a gente costuma falar muito mais do que foi efetivamente o nazismo. Então, vamos pegar essa primeira aula para pensar um pouquinho sobre o nazismo na Alemanha e sobre os fatores que levaram ao início efetivo da guerra. E na parte 2, a gente fala então das batalhas, dos conflitos, das movimentações pela Europa que vão resultar até 45 no final da guerra. Então vamos lá. A gente tinha falado que o Hitler passa um plebiscito para que a população alemã vote sim ou não para ele tornar-se de primeiro-ministro para imperador. Então o Hitler ele torna-se Führer, imperador do Terceiro Reich alemão, Império Alemão. Então o Hitler, quando ele chega ao poder, ele começa a fazer uma série de modificações no modo como a Alemanha da República de Weimar estava sendo conduzida até então. Agora já não é mais República de Weimar, é Terceiro Reich. Então, em 1935, o Hitler vai aprovar as leis de Nuremberg. Para quem nunca ouviu falar das leis de Nuremberg, elas são leis que retiram dos judeus o título de cidadão. Então, quando ele deixa de ser cidadão, ele deixa de ter todos os direitos que o Estado dá a ele. Então, essas leis que dizem respeito aos judeus, vocês já devem ter visto filme, livro, qualquer coisa sobre isso. O material sobre a Segunda Guerra é muito rico, Então, primeiro, eles deixam de ser cidadãos, deixam de poder votar, deixam, enfim, de ter uma série de direitos políticos. Depois eles passam a ter de sair na rua portando a estrela de Davi amarela. E todos os estabelecimentos que pertencessem a judeus tinham de ter um aviso, esse tinha um estabelecimento judeu. Depois, ainda, a gente tem a proibição que eles frequentem espaços que os alemães não judeus também frequentassem. Então eles deixam de poder ir às mesmas escolas, aos parques, aos clubes, até o momento em que eles começam a ser retirados efetivamente da população, do convívio da população, até dentro dos bairros. Ou seja, eles não podem sair de casa, eles têm que ficar dentro dos guetos. Então são criados então os guetos, esses espaços fechados dentro das cidades, das quais os judeus só podiam sair com um horário determinado para trabalhar, etc. E ainda assim eram muito poucos que conseguiam trabalho dentro dessa Alemanha e tinham de residir lá dentro. E os que tinham muita coisa, puderam levar muita coisa para o gueto? Não, para o gueto levou-se pouquíssima coisa, muitas vezes famílias tinham que dividir um pequeno apartamento. Aí eles já perderam muito, os que tinham riquezas já perderam muitas aí nesse trânsito. Nesse intervalo em que essas leis vão gradualmente chegando até os judeus de maneira cada vez mais agressiva, é que muitos vão fugir da Alemanha, principalmente para os Estados Unidos e para outros países da Europa. A questão de outros países da Europa aí é que no andar da Segunda Guerra, que a gente vai ver mais para frente, onde o Hitler chega, essas leis passam a se aplicar. E aí, poucos lugares da Europa acabaram sendo efetivamente seguros para os judeus, para as pessoas desta religião, era o que eu ia dizer. Então, depois eles são tirados dos guetos, vocês devem saber, e levados, e aí, efetivamente, com a roupa do corpo, o que puder levar nos bolsos, para os campos de concentração. Ainda, inclusive, em 1935, que a gente tem o primeiro campo de concentração. O primeiro campo de concentração fica na Bavária. Bavária é uma região sul da Alemanha, próximo à cidade de Munique. É o campo de Dachau. O campo de Dachau, ele não é um campo de extermínio, ele é um campo de concentração. Vocês conhecem a história do campo de concentração? Vamos lá.
Campos de concentração não foram inventados no nazismo. Os campos de concentração, eles são inventados no final do século XIX, quando se inventa um negócio chamado arame farpado, que vocês já devem ter visto em algum lugar na vida. O arame farpado, ele permite que você cerque uma área e coloque, então, apenas algumas pessoas para vigiar aqueles indivíduos. Então, se antes para vigiar 30 pessoas você precisava de, 5, 6 guardas, agora com 2 você vigia, porque você cerca e só tem uma saída, você vigia ali com 2. Então, os registros históricos indicam que o primeiro campo de concentração, que efetivamente concentra pessoas, surgiu então na Guerra de Independência de Cuba. Então, os espanhóis que teriam sido os inventores dessa noção de cercar prisioneiros com arame e deixar poucos vigiando, que é a ideia de concentrar prisioneiros. Quem criou esta expressão, campo de concentração, foram os ingleses na Guerra dos Boeres, a expressão concentration camp. Campo de concentração traz gente, então, de novo, concentrar prisioneiros. Qual é a grande inovação do nazismo? É transformar esses campos que serviam a princípio para concentrar prisioneiros e transformá-lo num campo de extermínio, transformá-lo numa fábrica de morte, né? E que isso é feito mais para frente. Então, nesse primeiro momento, os campos são de concentração. Eles têm o objetivo de tirar o indivíduo da sociedade. Mas por que não deixava no gueto, então? Porque no campo ele trabalha. Então, para quem já assistiu aquele clássico do Spielberg, A Lista de Schindler, né? Lá mostra bastante isso. Esses judeus vão para o campo, e o campo também pode ser chamado de trabalho forçado. Lá eles são obrigados a trabalhar. E nas mais diversas funções dentro do campo, mas a boa parte deles trabalha produzindo coisas para a Alemanha ou para empresas alemãs. Nós temos aí uma lista enorme de empresas que usaram esse tipo de mão de obra, empresas alemãs que usaram essa mão de obra. Elas se instalavam próximas ao campo, então os prisioneiros trabalhavam nessa indústria, a indústria pagava um valor baixíssimo para o governo alemão pela mão de obra, eles evidentemente não recebiam nada, e dessa maneira a indústria alemã cresceu. Então, o Hitler ele consegue, nessa ideologia e nessa política que ele traz dos campos de concentração, fazê-los não só uma prisão, mas fazê-los efetivamente produzir, fazê-los criar uma mão de obra extremamente barata para uma indústria que estava totalmente destruída desde o final da Primeira Guerra. Então, se em toda a sua história algo que o Hitler fez, a gente pode falar, isso foi bom, veja que ele sempre diz que tudo é bom para alguém, né? E se é bom para um, sempre não é bom para o outro, né? Nada é bom para todo mundo, isso não existe, isso é utopia, né? Então, o Hitler foi bom para alguma coisa? Para a economia alemã, certamente para isso ele foi. A que custo? Todo mundo sabe, eu não vou ficar aqui destrinchando nesse aspecto, né? Mas muito bem, então, estas leis o Hitler estabelece, todo mundo se lembra. Em 1936, é que Hitler faz o rompimento do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes proibia, por exemplo, que o exército alemão passasse de 100 mil homens, que existisse uma marinha alemã, uma força aérea alemã, e o Hitler começa a reorganizar tudo isso. Ele proibia também que a Alemanha investisse na indústria bélica, e o Hitler, às escondidas, até com auxílio, né, de famílias estrangeiras que se interessavam em investir nesse aspecto, começou a investir na indústria bélica, ou seja, começou a armar o país. Pessoal, vamos lembrar, quando a gente fala dos princípios nazistas, a gente sempre lembra do Estado militarizado, da sociedade militarizada, que é um Estado que está voltado para a guerra. A guerra não só sempre preparado, mas também a guerra como uma coisa lucrativa, como uma coisa boa, como um objetivo a ser atingido. Vamos lembrar que um dos preceitos fundamentais do nazismo, que o diferencia do fascismo, é a teoria do espaço vital, que para uma nação crescer, ela tem que ter espaço. Então, o expansionismo fatalmente aconteceria aqui, só que para isso ele precisava se preparar para a guerra. Então vejam que faz parte da ideologia nazista atingir a guerra. Então, muito bem. Aqui eles começam então a fazer esta industrialização. É em 1936 que ocorrem também alguns fatos, como a Noite dos Cristais, que no alemão é o Kristallnacht, né? Às vezes nos vestibulares aparece o nome em alemão, Kristallnacht, cristal com K, Nacht, N-A-C-H-T, alguma coisa assim.
O que foi isso? Foi um dia em que, para repreender os judeus, porque um oficial da SS foi assassinado, e aí disseram que foi um judeu, várias lojas de judeus foram destruídas, várias pessoas foram espancadas e, evidentemente, algumas assassinadas. Essas pessoas, que me refiro, todas as pessoas judias. Né? Em 1936 ainda, a gente tem as Olimpíadas em Berlim. Né? As Olimpíadas em Berlim, elas têm vários marcos. Por exemplo, né, o Hitler ele convidou uma cineasta da sua confiança, a Leni Riefenstahl, para fazer um filme das Olimpíadas. E no filme, você tem lá a pira olímpica se confunde com o sol e os pássaros voam, a natureza toda em harmonia com o nazismo. Você tem a entrada das delegações extremamente militarizada, todo mundo marchando. É um filme que tem por objetivo valorizar a ordem, a segurança, a grandiosidade da ideologia nazista. É mostrar para o mundo a que veio o nazismo, né? Mostrar para o mundo a superioridade alemã. No fundo, as Olimpíadas, elas tinham por proposta comprovar a superioridade alemã, a superioridade da raça ariana, a superioridade da ideologia nazista naquilo que talvez fosse um dos instrumentos avaliativos mais interessantes para uma ideologia que se baseia no culto à força física, que é justamente os esportes, né? Os Jogos Olímpicos aqui, no caso. E aí um personagem extremamente famoso dessas Olimpíadas é o Jesse Owens, não sei se vocês já ouviram falar. O Jesse Owens, ele era um corredor, um velocista estadunidense, que era negro, e que ganhou 4 medalhas, se não me engano, eram 3 de ouro, se não me falha a memória, e quando ele vai ao pódio receber então sua 3ª ou 4ª medalha, o Hitler não consegue lidar com um negro vencendo os alemães e se retira do estádio. O Jesse Owens foi chamado por muito tempo o negro mais famoso das Olimpíadas. Eu acho essa nomenclatura um pouco complexa, porque enfim, né? Mas talvez certamente é o cara que fez mais história nessa primeira metade do século, por ser negro, né, dentro dos Jogos Olímpicos. Na segunda metade do século, a gente tem nas Olimpíadas do México os velocistas estadunidenses que fazem o sinal dos Black Panthers, né, tentando combater a política racista que imperava principalmente no sul dos Estados Unidos, ainda nos anos 60. Então, como eu disse, ainda que a gente fale por ser negro dentro das Olimpíadas, é muito complicado a gente falar o Jesse Owens é o mais famoso, é o mais importante, né? Mas, de fato, ele tem uma relevância profunda aqui para a história do nazismo, para a história olímpica e para a história política das Olimpíadas, porque tentar excluir política das Olimpíadas é totalmente impossível, né? Muito bem, ainda no ano de 1936, nossa senhora, não acaba nunca esse ano de 1936, nós temos um evento que ficou conhecido como Ensaio Geral da Segunda Guerra, que foi a Guerra Civil Espanhola. Aí vocês vão falar para mim, mas Giovana, o que é que tem a ver a Espanha com tudo isso que a gente está falando até agora de Alemanha e Itália? O que a Espanha tem a ver com isso? A Espanha está lá na beira da Península Ibérica, não tem nada com tudo que está acontecendo, que é Inglaterra, França, Alemanha. Muito bem, vamos ver. Como estava a Espanha nesse momento? A Espanha havia elegido recentemente um grupo republicano que tinha uma ligação ideológica. Era um grupo de esquerda e que tinha uma ligação ideológica com grupos anarquistas da região da Catalunha. Como vocês já devem ter percebido, já falei em algumas aulas, nesses tempos de crise, vamos lembrar, pessoal, a gente está aqui no momento pós-crise de 29. Nossa, mas faz quase 10 anos sim, gente. A gente viveu aí estamos vivendo ainda reflexos da crise de 2008, quase 10 anos depois. Então, crise econômica assim, estrutural, ela leva pelo menos uma década para efetivamente criar algum tipo de recuperação. Né? Antes disso, você tem aquele vamos tentar pôr as coisas no lugar, mas
não há efetivamente um equilíbrio, né, nenhuma recuperação. Então a gente está aqui. Esses tempos de crise, a gente já falou, e isso é uma tendência da década de 30, não é difícil entender por quê, entre direita e esquerda. Então, na Espanha, o Brasil, ninguém foge disso, né? Então aqui a gente vai ter esse grupo anarquista, por um lado, que apoiava o governo eleito, e pelo outro lado, a gente tem um grupo que tendia, né, que flertava, digamos assim, com o fascismo, que é o grupo chamado Falange. O grupo Falange era liderado pelo general Francisco Franco. O Franco vai, então, tentar combater esses grupos que ele considerava de esquerda. E o Franco vai tentar tomar o poder. E aí o que vai acontecer? Uma guerra civil. Só que nesse momento, né, se a gente lembrar da aula lá de Europa no século XIX, eu acho que era, quando a gente estava falando de marxismo e das doutrinas sociais e das ideias socialistas. Então, nesse momento aqui, a gente está vivendo um momento logo após, eu não me lembro se acho que é a terceira internacional, é alguma internacional, que eram as grandes reuniões de partidos comunistas do mundo todo. E esta internacional, ela propõe que vão combater na Guerra Civil Espanhola as chamadas Brigadas Internacionais. As Brigadas Internacionais são grupos de voluntários do mundo todo que flertam com o comunismo ou com o anarquismo, mas aqui, né, já falei, pós-Revolução Russa, o anarquismo perde muita força e o comunismo ascende. Vão combater então essas ideias fascistas. Então a Guerra Civil Espanhola, ela se dá por um lado um cara ligado ao exército, por outro voluntários do mundo todo. A gente tem grupos aqui de brasileiros que vêm, eu não me lembro bem, são 6 brasileiros, se não estou enganado, que vão combater aí. Alguns deles sobreviveram. Tem um livro sobre isso. Vocês podem procurar aí, brasileiros na Guerra Civil Espanhola, que eles contam a história deles, é um livro de história oral, é bem interessante. Então, nessa disputa, pessoal, não é difícil saber que quem vence é esse grupo aqui. Este grupo vence, além do fato deles serem militares treinados e os outros já nem tanto, porque eles têm apoio, vocês nunca vão adivinhar de quem desejava testar os seus armamentos, que vinha desenvolvendo nessa indústria bélica. Então, esses caras aqui, eles vão receber apoio nazifascista, ou seja, apoio tanto da Itália quanto da Alemanha nazista. Por quê? Porque eles desejavam testar seus armamentos. Um dos testes mais famosos que nós temos é o teste na cidade de Guernica. Guernica é uma cidade, se não me engano, no norte da Espanha, cidade espanhola. E este bombardeio à cidade de Guernica deixa a cidade totalmente destruída. E isso é fruto, depois isso dá fruto, né, dá origem a um dos mais famosos painéis do pintor espanhol Pablo Picasso. O Picasso vai pintar esse painel, se eu não me engano, tem 6 ou 8 metros por 3. É um painel enorme, está no Museu da Rainha Sofia, em Madrid, que mostra o horror, né, que ficou. Ele tem pessoas com caras de tremor, de transtorno, de medo, de pavor, de dor. Tem animais com o mesmo rosto. É um quadro bem que tem o objetivo de denúncia, né, de denunciar a violência sobre a cidade de Guernica com esse armamento nazifascista. Então, pessoal, a gente tem aqui esse resultado dessa guerra, que não é difícil entender porque ela foi um ensaio geral da Segunda Guerra. Então, de um lado, os caras que têm um apoio nazifascista, de outros que buscam combatê-los, ainda que os grupos chamados aliados na Segunda Guerra não tenham, né, essa característica, esse caráter de serem grupos de esquerda, grupos ligados que flertam com o anarcocomunismo. De qualquer maneira, na parte 2, nos vemos para falar, então, do efetivo início da guerra. Até lá!